Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão com mais um anime das primeiras impressões de outubro de 2023. Eu sou o Thunder e estou com o Rafa aqui para a gente falar de 16-bit Sensation, Another Layer. Finalmente um anime com um título, né? Não com uma sinopse, não com um capítulo de título. Obrigado. E aqui a gente tem a Konoha, que ela é uma garota que quer muito se tornar uma desenhista ou uma produtora, uma autora de visual novel, porque ela trabalha numa empresa de visual novel de quinta categoria, que faz... Qual é o título do negócio? Eu não vou nem lembrar o título do que eles estão fazendo. Faz jogos bichoujo e está atualmente fazendo o salão de hipnotizantes para mulheres casadas. Não queira saber por quê. Exatamente. E ela vive nesse negócio, né? Ela não é nem a ilustradora principal, ela tá fazendo Homem de Costa, por algum motivo. E ela é aquele tipo de garota energética, sonhadora, que quer desenhar, quer fazer uma história grandiosa. Ela quer fazer o próximo Final Fantasy em visual novel. E ninguém leva muito ela a sério, porque, né, você tá trabalhando numa empresa que tá pagando 4.500 por hora pra você, né? E isso deixa bem claro, né? Olha! O chefe dela, inclusive, fala: você é mulher, você ganha menos. Você fala, eita porra. Difícil. Até ela encontrar uma lojinha, né, que tá vendendo uns joguinhos muito desconhecido aqui, como Canon e Hansi e outros jogos. Você fala: eita, jovem! Inclusive, sim, tem todas aqui as referências, porque a Aniplex... Literalmente na imagem, eu acho melhor o Thunder não mostrar, porque senão dá strike pra ele. Tipo esse? Exatamente. Não, esse dá pra mostrar. Mas é porque Você assim... quer arriscar? Tudo bem, a gente tenta. Não é Steins Gate, então tá tudo bem. Ah, tá. Mas a Aniplex tá literalmente usando esse anime como o maior outdoor deles, porque tem 1 trilhão de coisa da Aniplex aqui, de anime, de jogo, caramba, 4. E ela tá conversando com a velha, falando: eu amo todas essas obras, tá? Pipipi, popopó. Enfim, no final do dia ela acaba sendo teleportada pra 92, volta no tempo, conhece uma empresa, um cara lá que tá... A gente conhece uma empresa de jogos da época, e ela senta no maluco. Dá uma sentada e fala: nossa, foi tão forte que viajei no tempo. Essencialmente isso. Aqui mais instrutivo que isso, impossível. E, cara, 16 bits é um anime. E eu tô muito assim, cara, tem coisa legal que tu faz, tem coisa que não é legal que você faz. Eu ainda tô muito dividido. Eu acabei de assistir esse negócio, eu tô meio raciocinando. Porque, de um lado, ele fala de coisas muito interessantes sobre o contexto da indústria dos jogos japoneses dentro da ideia de visual novel. E não é só dentro desse micro-universo, mas sobre outras questões de trabalho. Tipo, ela é a única garota da empresa dela, ela recebe menos por isso, ela é a segunda ali ilustradora principal, porque o principal ilustrador tá sofrendo de burnout por ter sido queimado, né, nas redes sociais, por ter, assim, virado chacota total por algum problema que aconteceu. O chefe não é nem por bem problema, legal. se você vê os comentários, é simplesmente: tua arte é uma merda. Bem, mas é a internet queimando a pessoa, sabe? Você tomando... sendo apedrejado por nada, mas mesmo assim ainda isso é pesado, cara, é um contexto pesado. E cara, esse anime não tem problema em falar sobre isso, ele expõe isso, por mais que algumas vezes ele faz piada, o contexto está ainda correto, ainda ele existe e ainda ele tem o seu valor, ele tem esse valor de introduzir contexto, e ele fez bem isso, só que chega num ponto que ele não começa a engrenar mais esses contextos, e essa garota parece meio alienígena tudo isso. Porque, pô, legal, ela é uma ilustradora? Ela é uma ilustradora, ela tem grandes sonhos, ela é leal e assim, pensa de forma grandiosa a essas ideias de tentar criar a sua própria arte, seu próprio jogo. Sim, mas esse anime meio que contorna algumas situações e torna isso até um pouco menos didático, até menos
interessante, menos engajante dentro desse tema. Porque, pô, legal, se você é uma pessoa que tá trabalhando numa empresa e você tá recebendo um salário merda e ninguém liga pra você, porque tem um momento que é literalmente, pô, alguém tem um feedback pra dar sobre o jogo que a gente tá fazendo? Eu tenho! E tenta engajar ali na conversa e falar, vamos, chefe, não venda esse joguinho de quinta categoria pra ganhar migalha, pra fazer um jogo de baixo orçamento, mas que vai ter um rendimento pequeno também. Vamos tentar fazer um jogo grandioso. E o chefe dela falou, você é maluca, você é doida. E o pior de tudo, ele tá certo. Ele tá certo. Então, eu vejo o contexto desse mundo, e esse contexto de mundo é crível. Ele não é, digamos assim, florido, porque de longe, nem de longe é. E a garota, ela soa meio alienígena tudo isso, porque ela pensa coisa grandiosa. Tá, mas, minha filha, vamos voltar pra realidade e ver o que dá pra fazer na realidade. Na realidade, existe um negócio chamado jogo indie. Na realidade, existe um negócio chamado em você fazer o jogo e testar e tentar por conta própria. Meio que ela fica batendo na tecla de eu não consigo porque minha empresa não quer fazer o que eu quero. E você precisa da empresa pra fazer o que você quer? Oi? Tipo, é muito estranha essa leitura que a obra deixa no ar, porque eu sei que isso não é necessariamente muito relevante pra agora, porque vai ter um time skip. Ou melhor, a viagem no tempo, seja lá como chama aquilo. E tem muito contexto que eu falo, poxa, é legal a premissa, é legal o início da conversa, mas como ele discorre, meio que aparece uma parede visível e bate. E você fala, pô, cadê a continuação da conversa? Cadê a temática sendo melhor esmiuçada porque ele tem um conhecimento disso? Então, quando eu fico na perspectiva dessa garota, meio que toda essa apresentação de mundo tem essa parede visível e ele não passa. Porque ela é extremamente sonhadora. Você fala, poxa, é meio complicado isso. Eu não acho tão complicado. Na real, tem algo que é mais complicado ainda pra esse anime. Se chama, essa produção é de anime curto. É. E eu não falo só por qualidade. O ritmo desse anime é péssimo. Muito por conta... tanto o diretor quanto o roteirista são focados em fazer anime curto. E eles nitidamente fazem isso em todas as cenas. Tudo parece que é uma cena própria e um episódio próprio, uma temática própria, e ele começa a ficar mais cansativo, porque ele vai apresentando tantos elementos dentro da mesma base que chega uma pessoa tá entediado e fala, tá, passa pro próximo. Aí ele se sustenta com o quê? Com elementos de referência. E ele tem trilhões de referências. Se você ama referência aqui, é um prato cheio. Só que ele vai pegando a cena, esmiuçando, e quando ela termina, você sente que o episódio já acabou, porque ele não tem mais o que falar. E de fato ele não tem, ele vai pra outra coisa. E essa escolha pra esse anime, por um lado, sei lá, torna ele mais bobinho e inofensivo ainda, que dá eu acho que é funcional, porque querendo ou não, você dá uma camada mais palatável pra quem não tá procurando realmente um drama tão grande, ele só quer ver algo pra passar o tempo. Esse anime tem um visual pra isso. Só que daí o quanto ele vai falando, vai indo de contramão a forma como ele produz. Então, ele começa a se sair muito no soco. Porque teve muitas vezes que o meu maior problema não era nem ele tá falando de uma coisa, mas não tá esmiuçando, porque isso aí é uma coisa que, querendo ou não, ele pode abordar mais pra frente, ou é realmente pela crítica em específico a como empresas hoje em dia, tem muitas delas que são mais focadas em eroguei e poucas tentam realmente fazer o delas, criar algo que deixa uma marca. Só que daí ele demora muito pra fazer isso, e aí eu já começo a ficar entediado, ou a produção não cria momentos tão criativos que não sejam puramente referência. Então, é um anime que eu realmente saí meio confuso do que pensar. Eu não achei ele ruim, mas eu também não acho que ele fez muita coisa boa. Eu acho que ele errou muito, principalmente pra me trazer nesse primeiro episódio. Tinha muita referência, muita ceninha pra piada. Não vou dizer pouco contexto, mas pouca cena própria, digamos assim. Que nem a cena dela com a velha
talvez tenha sido uma das mais claras desse anime, dela falando realmente a mensagem do negócio de eu quero tentar trazer algo pra esse mundo, criar a minha imagem, deixar um impacto e o pessoal não quer e beleza, assim como esse anime não tá querendo fazer. Pois é. É porque, cara, é muito estranho eu ver o que esse negócio o que esse anime tá fazendo, porque ele tem uma mensagem que você fala, pô, legal, eu tô cansado dessa indústria quadrada, dessas empresas que ficam fazendo jogos com pouco risco pra conseguir ganhar o seu e não fechar, e você tá dentro de moldes que te limitam. Pô, legal, é um bom discurso inicial. Mas, cara, se você quer desenvolver, isso tem tanta ramificação que me incomoda muito o fato dela, beleza, ela estuda por conta, ela cria seus personagens, mas é só isso? Tipo, você tá à mercê de fato de uma empresa que te paga mal, que tá nem aí pra você fazer seu sonho andar? Quê? Sabe, isso, sei lá, tematicamente não clicou comigo. Inclusive, eu não sei se isso vai ser levado lá pra frente, porque aparentemente você vai ter que ir pra um futuro, ou melhor, pro passado, pra uma empresa de jogos embrionária da época, de 92, então os caras tá ali, sabe, desenvolvendo a base de C, sabe, os monitor de tubo, o negócio ali tá, sabe, super rústico, e você vai precisar ir pra essa época pra você conseguir fazer o seu sonho acontecer? Tipo, é muito esquisita essa premissa. Ainda mais, pra quem tem um pouco de conhecimento de como funciona o mundo do desenvolvimento de jogos, sabe? Sabe? Só que isso não se aplica nesse anime. Eu sei, mas é esquisito, me incomoda. Por que te incomoda? Porque esse anime é também extremamente nichado. Uhum. Porque além de ele estar falando num contexto muito específico de visual novel, ele também tá falando num contexto muito japonês atual. Porque muito dela também tá dependendo da empresa, querendo ou não, se dá também porque hoje em dia é muito mais difícil de se viver, se sustentar sozinho no Japão atualmente. Sim, sim. Só ter uma casa é muito caro. Então, não, fato. Mas aí que tá, tipo, de fato, eu sei. Só que não é o palpável, porque ele não fala disso. Então, como ele não fala disso, né? Exato. Como ele não fala disso, é uma coisa que você tem que ter o contexto. Uhum. E como ele já se fecha muito num escopo e fecha ainda mais por conta do nicho, fica muito complicado de eu que tô de fora ter um apreço mais profundo, porque o apreço básico eu sinto que dá pra ter fácil, por conta que é simplesmente uma personagem que tá querendo seguir seu sonho. Uhum. Só que ter elementos mais específicos vai ser muito difícil, porque esse anime tá calcado dentro de uma bolha muito específica. Uhum. Então é um anime que, sei lá, que talvez não sequer funciona pra gente. Não é que ele não funciona, mas ele vai ter muitos ruídos que você precisaria ter contexto. Uhum. Pois é, isso dentro do enredo, dentro da temática, é um limitador. E, sinceramente, cara, o anime também não ajuda tanto pra dar o seu próprio contexto, né? Porque ele dá o contexto peronomútil. Porque chega num momento, bate numa parede visível. O lance que você falou de problema monetário, a dificuldade de você sustentar, teoricamente, isso estaria sendo agregado quando o chefe dela fala, eu te pago pouco. E, inclusive, é um diálogo super pesado, sabe? Eu pago pouco porque você é mulher. Você fala, caralho! Mais expositivo e direto ao ponto de construir o contexto certo pra você entender como funciona aquele mundo é impossível. Tipo, é direto e reto. E aí, transição de cena, não existe necessariamente um problema financeiro que ela esteja enfrentando. Até porque, tudo bem, a obra não vai abordar de uma questão muito mais dramática. É muito mais ela tendo a resistência de fazer o sonho dela dentro da indústria normal. Sendo que ela podia estar fazendo o sonho dela dentro de uma indústria paralela, sabe? Indie, Comic Cat, coisas assim que muitos autores, muitas empresas, muitas pessoas que começaram a criar jogos também saíram de lá, sabe? Então, não é desculpa pra não abordar isso. Ou pra limitar pra criar o conflito da parede invisível. É estranho. Mas
do outro lado também, pô, ele, em âmbito de ritmo, em âmbito de saber levar sua narrativa, ele é muito lento. Sério, eu acho que eu olhei pra barra de episódio umas 3 vezes pra saber se o episódio ou era duplo, ou ele tava acabando. Porque ele não passa. Ele não passa, ele tem um ritmo muito lento. E por mais que ele tenha uma coloração que funciona, um character design que faz o dele, ele não é um anime visualmente desagradável, ele ainda é um anime visualmente não muito interessante ou agregativo. Porque ele tem uma estética e um ritmo de anime curto. Exatamente. Então toda hora eu fico pensando, quando terminar a cena, tá, acabou. Não acabou, porque é um anime de 20 minutos. Sendo que é uma staff que só tá acostumada em fazer anime curto. Sim, sim. E eu vou ainda tentar ver mais 1 ou 2 episódios. Pra ver se ele vai fazer isso mesmo. Se de fato ela tá indo pro passado pra ela conseguir fazer o sonho dela acontecer. E se for isso, eu vou ficar muito tiltado. Eu vou ficar muito tiltado. Não é impossível ser, tá? E ainda mais ela ser a fonte de inspiração pro outro cara para querer só ser programador e virar otaku. Não é impossível. Ou seja, estamos vendo no horizonte um Bokutachi no Remake 2.0? Não, porque eu sinto que pelo menos não vai ter drama estúpido. Ah, não! Eu espero que não tenha. Eu espero que não tenha. Eu espero que a única coisa estúpida seja a temática. Seja o cerne da história. Eu espero que os personagens não sejam estúpidos a esse ponto. Porque eu não sei nem se os personagens podem ser assim. A protagonista, a Konoha, ela é muito literal ao estereótipo dela. Zero conflito. Zero. É só o sonho dela. Não, pelo contrário. Não é que é zero conflito. É que o conflito é a personalidade dela. Ela tem um sonho. E é isso. Ah, então ela é o Giorno. Exatamente. Só que o Giorno pelo menos fala que ele tem um sonho e vai atrás do sonho. Ela fala que tem um sonho e só chora pelo sonho. Ah, tá, entendi. Muito bom, muito bom. Ai, cara, eu realmente não quero ficar vendo as entrelinhas desse anime porque tá me irritando. Mas se vocês querem boas entrelinhas, porque tem linhas aqui nos comentários, aqui na descrição do vídeo, que vai te levar pra um lugar bom, sem você precisar viajar no tempo, é pra vocês conhecerem a Japan in the Box, o parceiro do canal, que tem muitas... Eu vou até pegar minha janta depois desse gancho. Esse foi um gancho horrível. E você pode conhecer várias figuras. Não tem Canon, não tem de visual novel aqui, mas tem as mais conhecidas dos Battle Shonen da atualidade. Ou novos animes também. Tem a Ai aqui, quer ver? Ó, vou pegar aqui, vou mostrar pra vocês. A Ai, a Hoshino Ai aqui de Oshinoko, ou essas duas personagens de Bleach que elas existiram e depois não existem mais, se é que vocês me entendem, porque tem muitas figuras que estão saindo lá no Japão, está vindo direto pro site, muito lançamento bacana para vocês conhecerem. Então, e para ajudar vocês conhecerem mais ainda a Japan in the Box, tem o cupom aqui CDT300, que vocês ganham 300 ienes para cada item que vocês escolherem. Então, se você escolher 6 itens, você vai ganhar 6 vezes esse desconto, que vai ajudar, né, a dar uma batida no valor de importação, porque vem direto do Japão. E claro, você pode pagar por Pix, por boleto, por cartão, do jeito que você quiser. Então, conheçam o Japan in the Box aqui na descrição. E já aproveita que tá aqui na descrição, já dá seu like, já compartilha com todo mundo, se inscreve se você é novo, seja muito bem-vindo e também acompanha nossas lives lá na Twitch, só procurar Chá de Trovão, que fazemos de segunda a sábado a partir das 2 da tarde, gravando esses vídeos e assistindo esses animes também. Se você quer ver a gente assistindo o anime e tal, você tem aqui também o clube de canais que você pode ajudar a gente e ver as gravações, porque a gente não pode deixar as gravações assim, no ar, né, porque dá problema, é difícil, não pode ver anime, é complicado. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês querem ver mais primeiras impressões, clica aqui nos cards pra vocês verem que a gente está fazendo todas as primeiras impressões de todos os novos animes dessa temporada. E eu estou surtando. E é isso. Um bom anime. Até o